E aí, pessoas, eu tava sem muita ideia de qual jogo trazer aqui pro canal, então eu pensei assim, quer saber, em vez de eu jogar um jogo hoje aqui no canal, eu vou contar uma história minha relacionada ao mundo dos jogos. Se você já viu aí a thumb, você já sabe a história, que enfim, é o dia que minha mãe trocou o meu videogame por tijolos. Sim, tijolos, tijolo, sei lá. E esse dia aconteceu e eu vou contar essa história pra vocês. É o seguinte, o primeiro videogame que eu tive foi o Super Nintendo, e eu tava lá, tipo, feliz com o meu Super Mario World, meu Goof Troop, meu Superstar Soccer, o Killer Instinct e o Street Fighter 2. E você deve estar falando, nossa, você vai falar todos os jogos? Sim, e eram esses os jogos que eu tinha, só. Os outros jogos eu pegava emprestado. Era só esses os jogos que eu tinha. Ah, e eu tinha um jogo que ele tinha o Sonic. Então era no Super Nintendo, sim, o jogo tinha o Sonic. Não era um jogo oficial. Era um jogo que eu acho que hackearam, sei lá o que fizeram. Sei que você jogava com o Sonic, você ficava correndo, aí você conseguia salvar o tipo Mario preso numas gaiolas. É um jogo mega aleatório que eu tinha também. Era esses jogos que eu tinha ali meu Super Nintendo e tal, eu tava feliz da vida com meu Super Nintendo, ele ficava na sala. Aí de manhã eu acordava tal, às vezes eu ia ali e olhava meu Super Nintendo, não era sempre que eu podia jogar, eu só podia jogar de vez em quando, porque senão gastava muita energia, e a gente passava por umas dificuldades muito grandes naquela época, então a gente não podia gastar tanta energia assim, então eu não podia jogar sempre, era alguns dias da semana que eu podia jogar, e poucas horas também. Ah, mas aí eu sei que, tipo, eu ia, acordava ali, olhava meu Super Nintendo tal, ficava feliz, ele com a fitinha ali dele, que era do último jogo que eu tava jogando, ligava a TV e assistia desenho animado. Até aí, beleza. Aí um dia eu acordei, fui lá, fiz as coisas que eu tinha que fazer, tomar café, escovar os dentes, sei lá, e aí eu fui e sentei no sofá pra assistir desenho. Na hora que eu sentei no sofá e a TV ficava em cima e o rack embaixo, na hora que eu olhei o rack, assim, eu vi o videocassete, que naquela época era videocassete, sim. Muita gente deve nem saber o que é isso hoje. Mas aí eu vi o videocassete e eu vi ali o meu Super... Não vi o meu Super Nintendo. Vi o espaço ali vazio. Eu lembro que eu olhei assim, falei... Ué... Aí peguei, tipo, esfreguei o olho assim, sabe? Coisa de criança, olhei... Cadê meu Super Nintendo? Ainda não tava ali, ainda não tava vendo ele ali. Aí comecei a olhar o hack assim, sabe? Tipo, tatear e tal, assim. Procurando aquele filme que o robô, ele começa a analisar as coisas. Eu fiquei tipo assim, ó. Fiquei tipo, olhando assim, tentando identificar o Super Nintendo. E não vi o Super Nintendo. Aí eu fui na gaveta que ficava guardada as fitas. Aí eu abri a gaveta que tava guardada assim, que ficava guardada minhas fitas. Minhas fitas também não estavam ali. Aí eu falei, o que aconteceu? Não entendi nada. Nossa, beleza, né? Fui na minha mãe e falei, mãe, o que aconteceu com o meu Super Nintendo? Meu Super Nintendo não tá ali. Ela foi, pegou e falou assim pra mim, ele tá lá fora. Lá fora? Ele tá ali fora, no quintal. Eu falei, ali fora no quintal? Ela é. Aí eu fui lá, abri a porta, fui lá fora, comecei a olhar um lugar, comecei a olhar um outro, comecei a olhar, não entendi nada. Eu vi que tinha um monte de tijolo e estavam tipo uns pedreiros fazendo uns negócios e tal. Aí eu comecei a olhar ali um monte de coisa, não vi, voltei e falei, mãe, não achei meu videogame. Aí ela, tá lá. E falei, ué... Comecei lá a olhar de novo, não encontrei de novo. Aí eu falei, mãe, cadê? Onde que é? Aí ela foi e falou, ali, ó, e apontou pros tijolos. Eu comecei a olhar assim em cima dos tijolos, tal, os negócios, e comecei a procurar assim, tipo, atrás dos tijolos. Falei, mãe, não tá ali. Aí ela foi e falou, tá ali, é aqueles tijolos. Aí eu falei, como assim meu videogame são aqueles tijolos? Tijolos, enfim, eu vou chamar de tijolo, por mais que eram no plural, só pra mim não falar errado, porque se eu ficar falando tijolos ou tijolos e for um outro, quem estiver assistindo o vídeo vai ficar louco, mas enfim. Aí eu falei, mãe, eu não tô vendo ali meu videogame onde tá os tijolos. Aí ela foi, pegou e falou, é porque eu troquei o seu videogame por aqueles tijolos, não mudei nada no final das contas. Eu troquei seu videogame por aqueles tijolos. Aí eu peguei, olhei assim e falei, você trocou meu videogame por tijolos? Ela, sim, e voltou a fazer as coisas dela, não precisou dar muita explicação. Cara, eu lembro que eu sentei e eu chorei pra caramba, assim. Eu acho que foi uma das vezes que eu mais chorei na minha vida. Eu chorei muito com aquilo. Tipo assim, na época eu era criança, eu não entendi. Até vocês que devem estar olhando agora, devem estar falando, nossa, mano, acredito que sua mãe fez isso, não sei o quê. Mas eu vou explicar o motivo. A gente morava, inclusive é nessa casa aqui ainda hoje. A gente mudou daqui, tipo, já morou muitos anos fora daqui e voltou a morar aqui agora. Quer dizer, já faz uns 2, 3 anos que a gente mora aqui. Mas era nessa casa mesmo quando eu era criança. Tem um barranco atrás da minha casa. E aquele barranco, quando chovia muito, começava a descer umas terras deles. E hoje minha mãe me conta história que na época, quando chovia muito forte, ela chorava com medo do barranco cair em cima da casa. Ela ficava muito preocupada. Mas depois que passava, não botava muita fé. Sabe quando a pessoa fica preocupada quando o ruim tá acontecendo? Depois que o ruim passa, ela não tá nem aí mais? Depois não ficava muito mais preocupada. E minha avó falava pra ela,
filha, você tem que comprar um muro, construir um muro ali pra proteger a casa, um dia chover aquele muito forte, o barranco vai cair, vai matar vocês tudo lá, não sei o que. E minha mãe não dava muita confiança, beleza. Aí eu tenho essa lembrança de quando eu era criança, que um dia eu acordei e, na verdade, me acordaram pra me levar pra sala, e tava mó correria na minha casa. Meu pai, que geralmente já tava trabalhando naquele horário, não tava trabalhando mais, ele tava ali em casa fazendo uma correria, e tava todo mundo ali na mó correria, eu não entendi nada. A única coisa, e eu estranhei muito isso, tipo, que tinha muito mais gente na minha casa do que geralmente tinha de manhã. Tava minha avó, tava meus tios, tava não sei quem, meu pai, minha mãe, tava todo mundo na maior correria, e minha casa tava com muito barro, tava cheio de água e barro na minha casa. E eu falei, ué, tipo, o que é isso? Eu não tava entendendo nada, né? E aí eu me lembro que eu olhava a janela do quarto que hoje em dia é o quarto do meu irmão, mas na época não era, na época eu sei lá o que era. Eu acho que era o quarto dos meus pais na época, era o quarto deles na época. E eu lembro que, tipo, a janela, ela tava aberta assim, pra não estourar o vidro dela, e tava caindo um monte de água com barro dentro de casa. E aí eu não me lembro de perguntar nem questionar nada, porque eu era criança, né? E hoje minha mãe me conta que um dia choveu tanto de madrugada, que o barranco ele não caiu inteiro, porque se tivesse caído inteiro ia ter matado nós tudo, velho. Olha isso. Ia ter matado a gente enquanto a gente tava dormindo. Tipo, ele não desmoronou inteiro, mas desmoronou uma grande parte. E essa parte tava entrando na minha casa, com a água da chuva, com barro e tudo. Então a minha mãe, ela, na época, a gente, como eu te falei pra vocês, passava dificuldade, ela teve que comprar um muro, comprar tijolo e tal pra fazer o muro, pagar um pedreiro, fazer todos os trâmites pra construir um muro atrás da minha casa, pra segurar o barranco e não correr mais esse risco disso acontecer. E ela não tinha dinheiro sobrando, nem meu pai, nem nada na época e tal. Então eles tiveram que ali, tipo, juntar o dinheiro que eles tinham, pegar emprestado de não sei na onde e vender alguma coisa deles. E aí umas coisas que tinham pra vender que não eram essenciais, tipo fogão, geladeira, essas coisas, eles foram vendendo, e uma das pra pagar esse muro, e uma das coisas era o meu Super Nintendo. Então na verdade não foi por causa de maldade que ela fez. Tudo bem que na época, na hora ela me deu uma zoada, né? Eu acho que ela tava sem paciência. Enfim, ela me deu uma zoada falando que tava ali, era os tijolos e tal, mas no final das contas foi pra proteger nós tudo, sabe? E aí esse muro foi construído e ele tá aqui até hoje. Hoje em dia não tem o menor risco disso acontecer. Tá muito bem protegido aqui há mais de, sei lá quantos anos, mais de 20 anos eu acho. Não tenho certeza se mais de 20 anos, mas há uns 15 anos tá. E aí foi pra isso, foi uma coisa necessária que precisou fazer naquele momento. Então foi por isso que ela vendeu, mas ela falou que ela também se sentiu mal, porque ela não queria ter feito isso, mas teve que vender, porque a gente realmente não tinha dinheiro. E aí um tempo depois ela comprou um PlayStation 1 pra mim, que era o videogame do momento. Eu nunca tenho o videogame do momento. Tipo, quando eu tinha o Super Nintendo, todo mundo tinha o Play 1. Quando ela me deu o Play 1, passou alguns meses e lançou o Play 2. E quando eu ganhei o Play 2, depois já lançou o Xbox 360 e o Play 3. Eu sempre tive os videogames atrasados. A primeira geração que eu tive videogame atual, eu acho que foi o Xbox 360, porque eu juntei dinheiro que eu ganhava depois da pensão. Eu e meu irmão, a gente rachou e comprou junto o Xbox 360. Ele já tinha lançado fazia um tempo, mas a gente teve ele durante bom tempo, era o atual ainda. E aí na época do PlayStation 4 e do Xbox One, eu já trabalhava, então aí eu tive o videogame atual. No momento eu tô atrasado de novo, que eu não tenho nem o Xbox Series, nem o PlayStation 5. Mas enfim, basicamente foi isso. Eu fiquei muito triste na época, mas minha mãe já planejava, depois quando melhorar a situação, ela dá um outro videogame pra mim, e ela me deu um PlayStation 1, que era um PlayStation bonitinho, não era aquele cinza grandão, era um branquinho, bem pequenininho. Nossa, era lindo esse PlayStation 1. Enfim, depois eu ganhei ele, mas essa foi a história de como a minha mãe trocou o meu Super Nintendo por tijolos. Como eu disse, assim, quando eu era criança eu não entendi muito, mas hoje eu entendo perfeitamente que ela fez a coisa certa. Mais vale a vida do que qualquer videogame feito no mundo, não é mesmo? E a gente precisava muito desse muro, então basicamente foi isso. Essa história que eu tinha contado pra vocês, espero que vocês tenham gostado dessa história. Até o próximo vídeo, valeu, falou!